Não me arrependo de ter estudado até aqui, desenvolvi-me muito pessoalmente. Só quem já estudou é que sabe como era antes e como é depois, mesmo com conhecimentos que não interessem para nada e que fomos formatados e que o professor só é muito teórico. Embora as universidades hoje em dia preocupem-se em ter pessoas que trabalham nas empresas a dar as aulas práticas, mas não é a mesma coisa. Mas por outro lado arrependo-me porque poderia ter feito os meus negócios e aqueles erros que foi por ter estudado, por priorizar os estudos em muitas fases da minha vida, e não podemos fazer tudo ao mesmo tempo. Se eu pudesse voltar atrás, eu eventualmente, a nível pessoal, naquela altura em que entrei no bacharelato, o bacharelato fez-me muito bem, e quando saí do bacharelato se calhar não tinha entrado na licenciatura. A única desvantagem se eu não tivesse entrado na licenciatura é que depois, se os meus negócios corressem mal, poderia ter menos facilidade em arranjar emprego. Mas, na verdade, a minha área de profissão não é propriamente uma área em que seja difícil de arranjar emprego. Esse medo que eu tive, se calhar, não iria acontecer. Mas talvez para criar uma zona de conforto maior, acabei por não ter empreendido e ter arriscado tanto. Tenho a certeza que aos 30 anos já poderia ter construído um império. Eu consegui criar empresas que marcaram aquela época. Nessa altura, até à licenciatura, foram as minhas. Depois, entretanto, fui fazendo outros projetos depois da licenciatura. Mas nessa altura cheguei a faturar bastante, como já disse, e podia ter construído um império, podia ter feito muitos conteúdos, cursos, CD-ROMs e depois DVDs, podia ter entrado nos serviços para... Naquela altura foi o boom das empresas, toda a gente queria ter um Wi-Fi. Eu tinha amigos meus que ganhavam muito dinheiro a montar redes informáticas. Naquela altura, as universidades pagavam a empresas como a minha para colocar os sistemas multimédia de e-learning e de ensino à distância e de ensino assistido por computador. E eu recusei. Houve empresas e instituições a pedir-me orçamentos e eu preferia vender peças, porque estava na minha zona, peças, componentes de computador, porque estava na minha zona de conforto. Vendia bastante, tinha bom lucro, mas podia ter feito isso e em grande parte foi por causa dos estudos. Eu estava na minha zona de conforto, estava a estudar, estava a construir um futuro que no fundo foi uma ilusão. É claro que nesta altura podia ter já o doutoramento também e podia ser professor auxiliar, podia já até ser associado. Portanto, eu comecei a tirar o doutoramento em 2007. Se tivesse investido mais no doutoramento, podia em 2010 ou 2011 já ter começado como professor auxiliar e depois era toda uma carreira pela frente. Mas se eu for a fazer o que eu podia ter feito a partir de 2000 ou até a partir de 97 até 2020 ou até agora, podia ter feito muito mais se tivesse avançado pela parte empresarial. Quando terminei o 12º ano, deixei de estudar, abri a minha empresa. Mas antes de abrir a empresa, lembro-me que fui passar um ano, porque na minha altura não havia aqueles intercâmbios entre os países, e então eu, quando terminei o secundário, fui passar um ano na Dinamarca. Era uma organização em que eu trabalhava e também estudava, melhorava aspectos como comunicação e outras soft skills sobre competências fundamentais,
e também sobre tópicos sobre gestão e administração de empresas e de processos, etc. Aprendi bastante lá e apenas tinha 18 anos. Tirei depois, antes de ir para a Dinamarca, tinha começado a tirar a minha licença de condução, a licença para dirigir, e deixei a meio, fui para a Dinamarca, voltei e terminei. Quando voltei a Portugal, acabei as aulas práticas e consegui a minha carta de condução ou o meu certificado para poder dirigir. E abri a minha empresa, primeiro com um sócio e depois, uns anos mais tarde, abri sozinho, uma empresa familiar, com os meus pais. Tanto a minha empresa com os sócios como a empresa familiar faturaram bastante. Eu depois não quis ir para o ensino superior, ainda andei lá quando fiz 18 anos, antes de ir para a Dinamarca, ainda andei no ensino superior uns tempos, mas não estava motivado. Eu ainda cheguei a andar em gestão de empresas, mas aquelas matérias davam muito sono, não tinham nada de prático, e então acabei por desistir passado poucos meses. Também não tive muito sucesso a nível de avaliações. E então desisti. Ainda não existiam cursos de informática, e essa foi a grande razão para eu não ter entrado na universidade e para ter preferido investir nos negócios. Depois, entretanto, soube com clientes e amigos, mas principalmente com clientes que me iam comprar os componentes e os computadores dos PCs. E tinha alguns clientes que disseram-me que andavam a tirar o curso de Informática de Gestão, que é uma espécie de Management Information Systems de outros países. Nessa altura eu senti-me muito tentado a ir, mas depois pensei, eu não vou ter tempo para estudar porque tenho a empresa e o meu foco é a empresa e tenho muito trabalho, e então acabei por não ir. Mas poucos anos mais tarde, em 1997, acabei por entrar no bacharelato, porque ouvi anúncios na televisão e na rádio sobre um curso de Engenharia Multimédia. Eu naquela altura estava a querer criar uma unidade na minha empresa. Aliás, eu já tinha na empresa anterior com os sócios, mesmo numa fase muito inicial, em 95, quando apareceu a internet ao grande público em Portugal e em todo o mundo, no início de 95, também existiam os CD-ROMs. O CD-ROM era um formato multimédia, um suporte que estava em grande crescimento naquela altura, e eu queria criar os meus conteúdos dentro desse suporte, e já tinha começado a criar, e depois para a internet, que também já tinha começado a criar, e então pensei que seria boa ideia ir para a engenharia multimédia para me ajudar nesse capítulo. Pensei que os conteúdos seriam muito práticos e que conseguia fazer uma aplicação direta. Pensava que o ensino superior fosse muito profissionalizante e que desse as ferramentas suficientes para avançar. O que eu encontrei lá foi muita teoria e pouca... E falava-se pouco sobre o assunto principal que eu desejava. Aprendi muitas coisas sobre informática, porque depois, quando terminou o bacharelato, houve uma chance para entrar noutro curso em que aproveitava-se os créditos do curso anterior, e depois fiz mais 2 anos e terminei a licenciatura em informática. E muitas das matérias eram iguais nos 2 cursos.
do curso superior de Informática e de Engenharia Multimédia. O de Engenharia Multimédia tinha muitos assuntos que tinham muito a ver com comunicação e design de informática e engenharia de software, mas principalmente interfaces com o utilizador e criação, aquelas matérias que eu andava à procura de criação de aplicações mais visuais. Aprendemos muita programação. Foi o curso que eu tirei de Engenharia Multimédia tinha muito mais a ver com programação do que propriamente com a criação de conteúdos multimédia, embora também tivesse. Estes dois cursos acabaram que eu terminei em 2002, acabaram por ter uma grande componente teórica e os conteúdos não foram muito aprofundados e acabei por ter muita coisa para ir aprofundando mais tarde quando eu precisasse. Então, a minha opinião é que com aquilo que aprendi do curso não era suficiente para entrar no mercado de trabalho. E dentro destas áreas, entrar no mercado de trabalho com o curso não é garantia de nada. A maior parte das empresas de informática, o que é que queriam? Queriam alguém que já soubesse aquela matéria. A proposta de emprego que eu tive principal, que eu só não entrei porque queria continuar a minha empresa. Comecei a tirar o curso quando deixei a empresa com os sócios e então os 5 anos foi a trabalhar na empresa. Trabalhava na empresa durante o dia, na minha empresa, e à noite ia estudar. Foi muito difícil porque era das 18 às 23, todos os dias, 5 anos, e no final, em 2002, tive uma proposta para ir trabalhar numa multinacional dentro da área do TI ou do IT, Tecnologias de Informação, Informática, e eles ofereciam um estágio que era principalmente tirar um curso de programação. Eu já tinha estudado programação na licenciatura e no bacharelato, estudei naquela linguagem de programação, foi a principal, mas mesmo assim eles queriam que tirasse a certificação mesmo da criadora daquela linguagem. Se eu não tivesse tirado a licenciatura ou o bacharelato, eu provavelmente teria a mesma oportunidade. Salário, provavelmente o salário inicial até pudesse ser um bocadinho mais baixo, mas se mostrasse que sabia mais que os licenciados, até poderia um dia ser o chefe, o superior a eles, como eu já via acontecer. Eu vi muitos alunos, depois mais tarde eu tornei-me formador, em 2003, comecei a ser formador e professor. Eu vi muitos alunos meus que tiraram um curso tecnológico, que dava o secundário ou o médio, dentro dessas áreas, a serem chefes e até serem donos de empresas e a empregar os licenciados engenheiros ou os licenciados e os licenciados engenheiros como seus empregados ou como seus inferiores hierárquicos. A licenciatura e o bacharelato são bastante úteis, principalmente naquelas profissões em que é obrigatório, e os cursos profissionais formais em que é obrigatório ter essa certificação. Quando não é obrigatório, poderá ser perda de tempo. Eu, se tivesse investigado aqueles 5 anos por as matérias que me interessam, por exemplo, eu queria criar aplicações em CD. Naqueles 5 anos, entre as 18 e as 23, se tivesse estudado como é que se faz como é que se fazia o CD e depois, pouco tempo mais tarde, o DVD, em 2000 já se ouvia falar nos DVDs, em projetos multimédia com muito mais espaço. Se eu tivesse dedicado das 18 às 23 todos os dias a estudar como é que se faz uma aplicação multimédia no CD, a criar conteúdos, a investir
o dinheiro que eu gastava nas propinas, nas mensalidades da universidade, tivesse investido uma pequena parte desse dinheiro em microfones ou em câmaras, que naquela altura eram mais caras do que agora, para criar os conteúdos multimédia, eu teria, em primeiro lugar, lançado os produtos multimédia, que no mercado português é um mercado pequeno, mas já era um mercado que podia ganhar alguma coisa naquela altura. Já existiam muitas pessoas com PC, existiam muitas pessoas com internet. Tinha criado os meus sites de cursos e de conteúdos online. Poderia ter escrito livros sobre o assunto e poderia ter ganhado muito dinheiro. O que é que aconteceu? Nem lancei, embora tivesse feito alguns produtos em CD e multimédia, mas não concretizei. Houve um que não concretizei porque faltei a uma reunião, porque em princípio se calhar até se conseguia, mas por não ter muito tempo, porque estava a estudar e por essas razões acabei por nem fazer uma coisa nem outra. E muitas vezes os negócios eventualmente não tenha avançado para os serviços, que eu me queixo muito, tenha ficado só com a parte dos componentes de hardware para computador, teria expandido para os serviços, teria estudado, porque para fazer serviços era preciso saber bastante sobre redes informáticas e eu precisava de aprender mais algumas coisas. E acabei por me ter entrado num curso mais virado para a programação e para a criação de conteúdos. Acabei por aprender menos sobre redes, embora também tivesse aprendido alguma coisa sobre redes multimédia e redes informáticas em geral, mas não era suficiente para chegar a um cliente e criar serviços. Podia ter também investido nessa parte, entre as 18 e as 23, ou seja, o curso quase não me serviu para nada. E depois abriu umas portas para ser professor e formador, porque eu mal terminei, até antes de terminar a licenciatura, depois do bacharelato, pouco antes de terminar a licenciatura, comecei a dar aulas e a ser formador profissional, ou seja, cursos de treinamento e de capacitação. E entrei nessa carreira e fiquei quase 18 ou 20 anos meio adormecido a nível de empreendedorismo. Eu fazia o meu empreendedorismo, mas era um empreendedorismo de serviços. Era um empreendedorismo em que vendia o meu tempo. Ou seja, eu trabalhava, como não tinha tempo para trabalhar 8 horas por dia, acabava por assinar contratos de prestação de serviços para ser programador, para ser técnico multimédia, técnico informático em diversas empresas, em dezenas de empresas, em que fazia serviços. Em projetos, quando acabasse o projeto ou quando acabasse a minha cota parte do projeto, deixava de trabalhar para aquela empresa e também prestava serviços para ser professor e formador profissional. Muito raramente assinei um contrato diferente do que prestador de serviços. Isto é ser empreendedor, também é ser empreendedor, mas não é propriamente um negócio escalável. E nessa altura também deixei adormecer. Eu podia ter feito destes negócios negócios mais escaláveis do que realmente fiz. Mas depois tive aquele sonho de poder tirar outros cursos e de poder ganhar mais preço hora, e fiquei um bocadinho nessa ilusão, essa minha vida. Portanto, a licenciatura até me tirou um bocadinho a visão que eu tive desde criança até aos 20 e poucos anos. A partir dos 20 e poucos anos até aos 40 e tal, tive um bocadinho numa ilusão que não era de trabalhador, mas acabava também por estar na corrida dos ratos. Ou seja, precisava de trabalhar. Se não trabalhasse, tinha a desvantagem que se não trabalhasse também não tinha regalias sociais, porque era prestador de serviço, e um prestador de serviço é um empresário,
para todos os efeitos, é um empreendedor que trabalha por conta própria, é um freelancer, e fiquei assim a vida toda a pensar que se tirar o mestrado depois ganho mais. Depois, quando tirei o mestrado e pós-graduação, em sentido estrito ou em sentido lato, as duas coisas, acaba que não é muito considerado. Nessas alturas também o ensino online começou a crescer. Tive ainda uma visão para escalar o negócio para cursos online, mas as pessoas estavam formatadas ainda naquela altura para coisas formais, queriam ter um certificado oficial de alguma coisa, não queriam aprender só por aprender. E então os meus cursos acabaram por não ter tanto sucesso. Também me associei a empresas de e-learning, tive lá os cursos bastante tempo, mas não eram os meus cursos principais. Eu colocava lá apenas uma pequena amostra do que podia fazer. Acabou que o mestrado, que também era nas áreas dos negócios e tecnologias, e do e-business e do e-commerce, portanto, negócios na internet, também tive essa visão. Eu vou aprender, aproveito, tiro o mestrado e vou aprender a fazer negócios na internet, porque a partir de 2003 começou os negócios começaram a crescer bastante. Não quer dizer que nos anos 90 não tivessem crescido, mas o boom foi principalmente a partir de 2002 e 2003, até nos Estados Unidos, e ouvia-se falar muito. Depois, no fundo, acabou por ser uma bolha, que ouviu-se falar na explosão da bolha nas tecnologias naquelas alturas, mas nessa época eu tive essa visão. Eu vou estudar o mestrado e eu vou aprender de forma prática a criar os negócios online, o marketing digital, as lojas online, o e-commerce e o business to business, o e-business e esse tipo de matérias. Mas acabou porque foi a mesma coisa. Eu não aprendi no bacharelato, eu não aprendi a lição no bacharelato nem na licenciatura. Acabei por fazer, entre aspas, o mesmo erro. Fiz cursos de pós-graduação e de mestrado, sentido estrito e sentido lato. Eu tirei mais do que um e fiz o mesmo erro. Ou seja, ocupei o meu tempo, perdi muitas horas da minha vida. Se tivesse investido aquele tempo, naquela altura já existia o marketing digital como é hoje, naquela altura não era muito diferente. Já estava a aparecer o AdSense também, o Google estava a aparecer e o AdSense logo a seguir, já só ouvia falar nessas coisas. O YouTube também apareceu pouco tempo mais tarde. Claro que o sistema de parcerias do YouTube, presumo que nesse início ainda não existia, mas apareceu pouco tempo depois. E se eu tivesse investido, cheguei a ter o meu blog, mas depois deixei-o parado. O blog chegou a aparecer na televisão, também tive essa oportunidade, mas não. Deixei tudo por causa dos estudos. Mestrado, que era para ganhar um bocadinho mais, ou para ter para ser professor universitário e subir na carreira. Mas o que é que isso dava? Ganhava-se o mesmo, mas podia passar eventualmente de um professor assistente para um professor assistente um bocadinho mais, que eventualmente desse aulas no mestrado, embora pudesse dar aulas no mestrado também só com a licenciatura. Porque no fundo o que eles se preocupavam é se eu tinha a licenciatura, não se preocupavam se eu tinha o mestrado. Então foi outro erro na minha vida. E depois pensei, então vou tirar o doutoramento. Comecei a tirar o doutoramento em 2007 ou 2008. Mas pronto, para pagar o meu estilo de vida, depois entretanto casei e tinha o meu estilo de vida e embora o meu, entre aspas, ordenado, ou os meus honorários não fossem estáveis, pudesse nos meses ganhar mais, noutros meses ganhasse menos, consoante o número de horas que eu trabalhava, tanto na parte profissional de projetos como também no ensino,
Depois, a ser professor e ser formador atrapalhava também um bocadinho o meu desempenho a nível profissional, porque tinha que preparar aulas e às vezes estava preocupado com isso em alguns dias. Havia dias que já estava preparado, havia outros dias que não estava e a parte profissional era um bocadinho afetada também. E também às vezes a dar aulas estava preocupado com coisas do trabalho, porque para todos os efeitos eram projetos. A trabalhar como freelancer é um bocadinho mais estressante do que trabalhar por conta do patrão, porque se naquele dia não correr bem, no próximo dia correrá melhor, enquanto se for freelancer podem decidir colocar-me fora do projeto muito facilmente, como aconteceu algumas vezes, e também na parte do ensino também podia acontecer, mas acontecia menos vezes. E então fui para o doutoramento. As vantagens do mestrado, pronto, a nível de matérias, aprendi mais ou menos da mesma forma como na licenciatura. Eram conteúdos um bocadinho mais teóricos, os trabalhos práticos não desenvolvia tanto ao ponto de me poder tornar um profissional pronto a trabalhar na área. Ficava tudo por desenvolver, é normal. O mestrado, a licenciatura deu mais autonomia nos estudos, a nível científico e a nível tecnológico. Fiquei muito mais autónomo do que com o ensino médio e secundário. Tirar a licenciatura e o mestrado faz com que fiquemos com uma bagagem a nível de conhecimentos para desenvolvimento pessoal muito melhor do que se não tivesse, mas a nível prático, nós só vivemos, sei lá, 60, 70, 80, 90, 100 anos, algumas pessoas vivem mais, portanto, os melhores anos da nossa vida está entre os 20, os 30 e eventualmente início dos 40, e depois é sempre a descer. E perdemos os melhores anos da nossa vida a estudar, embora agora seja mais fácil, porque pelo menos o ensino português e europeu com o processo de Bolonha é possível chegar ao mestrado em 5 anos e depois em 2 ou 3 anos fazer o doutoramento, ou seja, até 8 anos conseguir fazer o ensino superior completo. Mas o mestrado permite, principalmente através da tese, seja ela profissional ou uma tese científica, permite ser muito mais, conseguir sistematizar o conhecimento e focar muito mais, enquanto a monografia ou o trabalho final de curso da licenciatura e do bacharelato também se aprende a classificar e a ordenar as informações e a acrescentar o nosso cunho pessoal lá, mas a nível científico não foca tanto, dispersamos um bocadinho. A nível científico e a nível tecnológico e a nível de investigação, o mestrado tem o seu valor. A nível prático, no dia-a-dia da nossa vida, a nível financeiro, a nível familiar, o estilo de vida, acaba por influenciar bastante a nossa vida, e os nossos objetivos acabam por ficar adiados para chegarmos a uma idade como a minha e ainda não ter conseguido, ou de já não ter a mesma capacidade se calhar do que antes. Isso pode ser prejudicial. Eu vi muitos alunos meus também a começar a licenciatura para fazer contactos, para ver como é que era, e depois desistiam. Estou-me a lembrar de um que foi assim, começou, fez contactos dentro da universidade, arranjou um emprego, e em vez de estudar à noite e estar no emprego, ficou no emprego e começou a fazer trabalhos de freelancer. Chegou a fazer trabalhos para um banco e vender programas para o banco e coisas assim. Também houve pessoas a terminar a licenciatura e depois de terminar a licenciatura fazer a mesma coisa. Bom, depois cada um é à sua maneira. Há pessoas que têm um poder
de investimento pessoal diferente de outras. Há pessoas que precisam de orientação e talvez andar na universidade seja útil para essas pessoas. Se forem para a universidade por causa de networking, existem algumas pessoas que têm dificuldade em fazer networking por serem muito fechadas, portanto perdem muitas oportunidades também de fazer networking e se for só por isso, se calhar não vale a pena. Pronto, e para progredir na carreira como professor, acabei por inscrever no doutoramento. Depois acabei por descobrir que investigação é espetacular, trabalhar como investigação, como investigador. Eu cheguei a fazer estágio de investigador, pronto, ia fazer os meus projetos de investigador pessoais e vi que, embora já tivesse pensado nisso anteriormente, mas a investigação e desenvolvimento hoje em dia nas empresas é muito importante. Portanto, ir para doutoramento para trabalhar como investigador em ciência ou tecnologia ou engenheiro, investigador, é bastante útil e o doutoramento ajuda bastante, porque existe toda uma metodologia que se aprende no doutoramento. Poderá ser muito útil para muitas pessoas, mas tirar o doutoramento só por tirar ou só para ser professor e ganhar mais um bocadinho, pronto, a ser um professor auxiliar, associado ou catedrático, dentro da carreira, claro que se ganha bastante mais. Podemos ganhar muito mais no mundo cá fora, entre aspas, como nos negócios, etc. Também é verdade. Há muita coisa que se pode ganhar muito mais dinheiro como professor e investigador. Existem certos países, como em Portugal, que a profissão de investigador e até mesmo professor catedrático não é assim tão bem paga como isso. Mas pronto, é bem paga e é melhor do que ser professor assistente, como eu fui. Acabei por não terminar o doutoramento, mas eu conto terminar um dia para desenvolvimento pessoal, porque eu gosto de estudar, eu gosto de investigar, gosto de acrescentar o meu valor às coisas e defender uma tese não para ganhar dinheiro, não para melhorar o meu estilo de vida, mas para desenvolvimento pessoal e para capacitação pessoal, eu faço isso.